Irmãos, graça e paz. Amém. Nos desculpe por não conseguirmos estar aqui com vocês desde o início do culto. É que a gente tem das 5h30 até as 18h30, mais ou menos, lá na igreja, 2 cursos na atividade. Tudo que aconteceu aqui, né? E onde Jesus está sempre é maravilhoso, porque sempre acontece alguma coisa. Até quando você pensa que não acontece ou que não está acontecendo, está sim, ele está preparando, né? Está nos preparando para que algumas coisas aconteçam que a gente está esperando, né? A Bíblia não fala em nenhum lugar dela que Jesus está preparando as coisas que nós estamos orando por elas. Mas tem um texto na Bíblia que diz que já está tudo preparado, que meu olho não viu, que o meu ouvido não ouviu, que não subiu no meu coração, que são as coisas que Jesus já tem preparado para aqueles que o amam. Então, tudo já está preparado. Tudo já está preparado, amém? Amém? Tudo. Quem não está preparado para tudo somos nós. Então, quando a gente espera, não é porque Ele está preparando as coisas. Quando a gente espera, é porque Ele está nos preparando para conseguirmos administrar as coisas que Ele vai colocar nas nossas mãos, né? Porque também não é fácil. Só existem 2 momentos na vida de um cristão, ou na vida de qualquer pessoa, né? Mas especificamente na vida de um cristão, que são desafiadores, né? Que podem derrubar uma pessoa na presença de Deus. Que é quando está tudo muito mal ou quando está tudo muito bom. Porque na média a gente vai passando os dias. Mas quando fica tudo muito ruim, a gente pode pecar por incredulidade, de acreditar que Jesus não pode nos restituir. E quando fica tudo muito bom, a gente pode pecar por incredulidade e ficar na força do nosso braço e nos esquecer dele. Então, sempre onde Jesus está, Ele está fazendo alguma coisa. E Ele, com certeza, deve já estar te preparando para coisas novas e coisas grandiosas. Está me preparando para coisas novas e coisas grandiosas. O pastor Ailton me pediu para eu vir compartilhar com os irmãos uma palavra específica sobre restauração financeira, né? E eu acho que você deve ter já escutado, se não vai escutar agora, que existem mais palavras ditas por Jesus, ditas pelos discípulos de Jesus, na Bíblia Sagrada, que fala mais sobre finanças do que propriamente até sobre salvação. Jesus, Ele falou bastante, nos ensinou bastante sobre finanças. Talvez seja também porque por trás da economia do mundo, né, do sistema econômico do mundo, né, essa falsa segurança ou essa tristeza, essa agonia que o dinheiro pode proporcionar, né, a falsa segurança está em cima de você tê-lo, né, e achar que porque eu tenho, então você pode tudo, e essa falsa agonia, né, porque tê-lo pouco também parece que mais nada dá para ser pleno sem que Ele esteja em abundância na nossa vida, né? E não é verdade isso. Mas também, sobretudo, porque existe um espírito maligno, existe uma entidade maligna. Depois você procura e você vai ver, né, com cuidado, está tudo tão fácil, né? Na Bíblia tem Jesus dizendo, né, que nós não podemos servir a 2 senhores, não podemos servir a Deus e nem a Mamon, né? Nem a Deus e nem as riquezas. Ou nós amaremos um e aborreceremos outro, ou aborreceremos o outro e amaremos o outro. Essa figura Mamon, na Idade Média, ela inclusive, essa entidade, né, espiritual, Mamon, inclusive foi até caracterizada. Existe uma pintura, né, de Mamon na Idade Média, que era esse representante de um endeusamento do dinheiro. Então, existe uma tentativa no mundo espiritual de nos escravizar
através do dinheiro. O dinheiro é neutro, não é bom e nem mal. Mas o mau uso dele pode fazer com que ele se torne algo bom para a nossa vida, e como pode ser que ele se torne algo mal para a nossa vida. O dinheiro, os recursos financeiros, como nosso servo, é maravilhoso. É maravilhoso. O dinheiro a nosso serviço é maravilhoso, porque você pode comprar o que de maior custo tem nessa terra. E a gente sabe que as coisas melhores têm custo nessa terra. Uma casa melhor tem um custo nessa terra do que uma casa mais simples. Um carro melhor tem um custo nessa terra do que um carro mais simples. Uma comida melhor nessa terra tem um custo diferente de uma comida mais simples. Então tudo aqui tem um custo. Então o dinheiro, como nosso servo, ele é maravilhoso, porque ele pode nos servir para que nós possamos adquirir as melhores coisas dessa vida. E o profeta Isaías, lá no capítulo 1 mesmo, do seu livro, Isaías capítulo 1, se eu não me engano, versículo 18, ele diz: se você decidir, se você escolher me ouvir, me dar atenção à minha palavra, você vai comer do melhor dessa terra. Então, é uma promessa. Então, os recursos a nosso serviço, nos servindo, ele é uma bênção. É muito bom. Você, com certeza, se nós pudéssemos, nós faríamos churrasco com picanha. Mas às vezes a gente vai pegar um colchão duro. É porque o colchão duro é melhor? Não, porque o colchão duro tem um preço, a picanha tem outro preço. Então, os recursos a nosso serviço é muito bom. Mas ele, como nosso Senhor, ele é implacável, ele é cruel. Quando os recursos financeiros se tornam o Senhor na vida de alguém, esse Senhor é cruel, esse Senhor é implacável, esse Senhor é escravizador. Então, que o Senhor Jesus, na graça e na bondade dele, nos prospere muito, através de entendimento de fidelidade, porque é a fidelidade que coloca o dinheiro no bolso do crente. É a fidelidade a Cristo, a palavra, que coloca o dinheiro no banco da vida do crente. É a fidelidade do crente, do cristão, a palavra de Jesus, e a ele que coloca o dinheiro debaixo do colchão, no bolso do blazer, no bolso da roupa lá na nossa casa guardada. Mas a infidelidade, mesmo como nós sendo cristãos, é que coloca o dinheiro no nosso coração. E o dinheiro não é para estar no nosso coração. O que tem que estar no nosso coração é o amor a Cristo, o amor à palavra dele e a fidelidade. Então que o Senhor, na graça dele, venha nos prosperar muito mesmo, e que nós possamos ter recursos para cuidar bem das nossas vidas, da nossa casa, para abençoar o ministério onde nós congregamos, a vida das lideranças que se esmeram por nós, que dedicam as suas vidas a nos ensinar. E quando eu digo dedica a vida a nos ensinar, isso significa dedicar a vida a aprender, Porque você que é um profissional aqui, que trabalha em uma empresa ou que tem um próprio negócio, você sabe o quanto é necessário para que você se destaque onde você está, que você estude, que você procure, que você se aperfeiçoe, que você busque conhecimento, para que você consiga, dentro da sua atuação profissional, se destacar e não ser mais um, entre tantos profissionais que existem em todas as áreas que todos nós aqui trabalhamos. Então quem nos ensina a palavra de Deus também precisa buscar conhecimento, se dedicar ao conhecimento. Isso leva tempo, recursos, isso leva uma série de entregas pessoais, da vida de quem vai nos ensinar. Então nós precisamos valorizar isso. Você precisa valorizar isso.
a liderança desse ministério, que procura conhecimento para poder transmitir conhecimento para a tua vida. Isso tem um valor inestimável e incomparável. A bênção sacerdotal está escrito, em Ezequiel, capítulo 44, versículo 33, alguns outros versículos, que os sacerdotes, aqueles que Deus levanta sobre nossas vidas, é eles quem liberam uma palavra de vida para a nossa casa, é eles quem liberam uma palavra de prosperidade para a nossa família, é eles que liberam uma palavra de conquista, de paz e de vitória para a nossa casa. Então Deus fez assim, Deus criou dessa maneira para nos abençoar. Amém? Então, o que eu vim hoje aqui compartilhar com você, não dá para ser uma outra forma de eu compartilhar com você essa mensagem que não seja a título de ensinamento, de mestre. Eu tenho que caminhar nessa direção, uma direção assim de alguém que quer transmitir um conhecimento para você. As coisas que não acontecem nas nossas vidas, elas não acontecem porque nos falta conhecimento. A falta de conhecimento, ela traz muitas dificuldades para a vida das pessoas. Então, nosso papel também é transmitir conhecimento. Oséias 4:6, eu acho que diz: o meu povo, ele está se perdendo, porque está faltando para eles conhecimento. Então, a falta do conhecimento nos coloca perdidos. Então, a minha parte nessa noite é transmitir conhecimento. O que você vai fazer com esse conhecimento? Onde você vai colocar ele na tua vida é responsabilidade tua. Eu tenho dito que onde eu tenho a oportunidade de passar, e não é o que nós sabemos que muda a nossa vida. Não é o que nós sabemos. O que vai mudar a nossa vida é o que nós vamos fazer com aquilo que a gente sabe. E tem muita gente que sabe muito, mas faz pouco. Sabe muito, mas aplica pouco. Então não é saber que muda a tua vida. Você pode virar um sabichão. Você deve conhecer muitas pessoas sabichonas, mas tolas na dinâmica do dia a dia, tolas na dinâmica da vida, que é um sabichão, sabe tudo e faz pouco. Então, 50% dessa mensagem é de responsabilidade minha. 50% dessa mensagem é de responsabilidade sua. Eu vou entregar os meus 100% da minha participação dos 50% da mensagem. Eu espero que você entregue os seus 100% nos outros 50% da mensagem. E você saia daqui, você volte para sua casa decidida a dar um basta em algumas situações que você anda fazendo com você, com a tua casa e com a tua família. Você decida dar um basta e falar: chega, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer exatamente o que eu sei. E eu possa ouvir também, pastor, ouvir também outros testemunhos tais, como nós ouvimos dessa querida irmã da Lídia, que estava aqui contando de uma cura que ela recebeu, que possa ser escutado também aqui muitos testemunhos de prosperidade financeira, de pessoas também que tiveram as suas realidades transformadas. O Ministério Manancial de Vida, ao qual eu pertenço, ao qual eu sou pastor, ele começou em um bairro na cidade de Ribeirão Pires, chamado Jardim Caçula. É um bairro extremamente simples na cidade, é o último bairro da cidade de Ribeirão Pires, quando alguém já vai saindo da cidade, indo para São Bernardo do Campo. E quando nós fomos ali para aquele bairro, quando nós chegamos lá no bairro do Jardim Caçula, não tinha nenhuma pessoa com curso superior. Algumas dessas pessoas ainda eram analfabetas.
não tinham estudado, não tinham estudo, porque na época que elas poderiam ter feito isso, provavelmente, ou deveriam, perdão, na época que elas deveriam ter feito isso, elas não puderam, porque tinham que estar trabalhando, correndo atrás de outras coisas, também necessárias para a família delas, para a história delas. Elas não puderam estudar. E outras mais situações. As casas, elas eram casas inacabadas, fechadas para depois a gente vê, depois a gente faz, depois a gente vê, depois a gente faz, depois a gente vê, depois a gente faz, e depois a gente faz, depois a gente vê, e 5 anos, e 10 anos, e 20 anos, e as casas paralisadas. Nesse sentido, muito mais falta de incentivo, de motivação e de investimento, de mudança de mentalidade, do que propriamente de condição, porque eles desviavam os recursos para outras coisas vios, para a realidade do momento. Então, porque desviavam os recursos para outras coisas, não tinham foco para fazer as coisas necessárias para aquele momento. E quando nós chegamos no bairro, a gente fez essa leitura e começou a entender, falou, não, nós vamos ter que levar projetos sociais para a comunidade, vamos ter que abrir oportunidades para quem quiser estudar. Eu me lembro que na época tinha um projeto, não sei se existe ainda, chamava-se MOVA, não sei se alguém já ouviu falar desse projeto. MOVA é uma alfabetização de adultos. Então nós abrimos a igreja, trouxemos os professores para que pudesse, aqueles irmãos nossos, que na fase de estudar, quando eram novos, não conseguiram, para que eles pudessem estudar, aprender a ler, aprender a escrever, esse tipo de coisa, que dá uma liberdade para a pessoa também. E eles fizeram, e começamos a pegar a juventude e pegar no pé mesmo grande, pegar no pé com força, e trazer pessoas de áreas profissionais e de áreas X, para dar palestras, para motivar eles para eles estudarem, para eles fazerem cursos, para eles fazerem faculdades e assim por diante. Então, nós louvamos a Deus, porque hoje existem algumas pessoas que são profissionais liberais, muitas pessoas com níveis superiores, mas a alegria nossa muitas delas foram motivadas, impulsionadas através da liderança da igreja, através dos pastores da igreja, através das nossas vidas quando chegou lá. Então, não é o que a gente sabe que vai mudar a realidade da nossa vida, é o que a gente vai fazer com o que a gente sabe. Algumas pessoas não aproveitaram, algumas pessoas não valorizaram, e com o tempo Deus foi nos abençoando, a igreja foi crescendo, nós mudamos de um espaço que nós estávamos para outro espaço, lá mesmo dentro do bairro, um espaço maior, aí ficamos mais uns 4, 5 anos ali no bairro, aí a igreja cresceu, nós não tínhamos mais um espaço que pudesse nos acolher naquela realidade da igreja no bairro, aí nós mudamos para um outro local, saímos do bairro de Jardim Caçula, e algumas dessas pessoas que não tiveram a mentalidade delas mudadas, elas ficaram no bairro de Jardim Caçula. Elas não acompanharam a igreja, elas não acompanharam a nuvem, porque elas estavam acomodadas. Elas estavam acomodadas. Mas muitas delas saíram, muitas delas vieram para um outro lugar que nós fomos, e já vivendo novas realidades, graças a Deus, comprando seus carros, podendo se locomover, as suas casas já com um olhar melhorado, sabendo investir o recurso de forma sábia e inteligente, não gastando dinheiro com um celular, se não é para ter celular agora, mas comprando saco de cimento e comprando piso para pôr no chão, e depois sim, depois você vai ter o seu celular, depois sim você vai ter a roupa, depois sim você vai ter o tênis, mas dentro de uma sabedoria de prioridades. Então algumas delas acompanharam isso, vieram ali para o bairro do Vila Suíça, e outras já ficaram lá no Caçula, e estão lá até hoje. É uma nuvem de paz. A Bíblia diz que nós estamos, Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante, que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhos.
Então nós devemos nos desembaraçar do pecado que quer nos enrolar, que quer nos enganar, que quer nos acomodar, que quer nos paralisar. Nós devemos nos desenrolar disso, porque existe uma grande nuvem de poderosos testemunhos ao nosso redor. Você sabe o que é nuvem? Não precisa explicar, né? Nuvem não fica parada no céu, nuvem segue, nuvem vai passando e vai seguindo. E se alguém quiser ficar debaixo de nuvem, né, e nesse caso é nuvem de testemunho, segue a nuvem. Se você ficar fora da nuvem, você fica para trás, o testemunho passou, você não construiu o seu testemunho, você não avançou no seu testemunho e você permaneceu no testemunho anterior. Então, é uma nuvem que passa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos em outro local e assim nós vamos indo até onde essa nuvem nos levar, até onde a nuvem da glória de Deus, mas também a nuvem de testemunhos nos levar. Então é uma nuvem. E eu quero declarar que essa nuvem, eu vi com essa nuvem para cá. Você entendeu? Porque eu estou debaixo dela, estou seguindo. A nuvem não sou eu. A nuvem é a presença do nosso Senhor Jesus. A nuvem é a presença dele. Vai passando e quem vai entendendo, vai percebendo, fala, peraí. Então, essa nuvem que passa aí quer te levar para um novo destino, uma nova rota, a um nível maior de prosperidade. Aí foi o que Deus colocou no coração da liderança da igreja. Então eles estão entendendo que esse é o momento que Deus está querendo desatar aqui nesse ministério, né? Uma prosperidade de todos os problemas que você tenha, de todos os problemas que eu tenha, que o dinheiro não venha a ser problema na nossa vida. Amém. Que as finanças não venham a ser problema na nossa vida. Amém. Então, para que as finanças e o dinheiro não venham a ser problema na nossa vida, ele não pode estar no nosso coração. Não pode. Se estiver no nosso coração, ele escraviza, né? ele dá medo na gente, né? Entendeu? Por exemplo, tem uma hora que no nosso culto, eu posso descer? Tem uma hora no nosso culto que a gente também adora Jesus, né? Adora Deus, com a contribuição dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Não é assim? Sim ou não? Sim. Então, qual é a dificuldade que alguém possa ter, por exemplo, de não entregar um dízimo, né? De não entregar uma oferta, né? Ou de um desafio, como já vimos alguns, né? Talvez o sistema já tenha visto alguns, né? Desafios de ofertas incomuns, de ofertas com valores altos e tal. Qual é a dificuldade que alguém possa ter de não conseguir participar desse momento? É uma representação de uma compreensão quanto às receitas, quanto às finanças. Qual dificuldade de compreensão? Fui eu que coloquei. Veio do meu esforço, veio do meu braço, veio do meu trabalho. Então, se veio do meu trabalho, se veio do meu esforço, se veio do meu braço, está lá no banco, eu vou ter dificuldade de conseguir me abrir. Porque veio de mim, na minha compreensão, veio do meu esforço, veio do meu trabalho. Então, eu vou ter medo de retirar. Mas quando eu entendo que é Deus que me deu, então, tudo é dele. Se ele tocar no meu coração, se vier uma palavra, eu estiver debaixo dessa palavra, eu não preciso ter medo, porque é dele, ele está me desafiando, eu posso retirar tudo, porque aquele que me deu o que eu tenho ali, ele é capaz de me devolver muitas outras vezes multiplicado. Só que para isso, a economia nossa, né, os nossos recursos, precisam estar no lugar certo, que é no banco, que é no bolso, ou em algum lugar que você guarda, mas não pode estar no coração. Se estiver no coração, a gente não abre. A gente tem dificuldade. Não? Todos nós sabemos o que é isso. Quanto que é difícil ter essa liberalidade. Ter essa liberalidade. Entende aí? Pegou? Bom, tem um livro na Bíblia. Aliás, um livro não. A Bíblia ela é dividida em... como que eu posso colocar? Ela é dividida em dois tempos. A Bíblia Sagrada é dividida em dois tempos, que é o Antigo Testamento
e o Novo Testamento, ok? Antigo Testamento e Novo Testamento. Na divisão do Antigo e do Novo Testamento, eu não sei se você já reparou, mas abre sua Bíblia aí, no livro do profeta Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Se você não reparou, você vai agora reparar. Na divisão do Antigo e do Novo Testamento, tem uma página em branco. Já reparou nisso? Quem já reparou nisso? Amém. Quem já reparou? Tem uma página em branco? Essa página em branco não está ali no significado de que é a separação, apenas a separação entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa página em branco, se você não sabia, você sabia, só vou falar de novo para você, mas ela tem uma representação ali. A representação dessa página em branco, colocada no meio da Bíblia, chama-se período interbíblico, ou período intertestamentário. Esse período interbíblico, irmão, esse período intertestamentário representa 400 anos. Entre o livro de Mateus, ou entre o primeiro livro do Novo Testamento e o último livro do Novo Testamento, tem 400 anos. Ali, 400 anos de silêncio. 400 anos que Deus, Ele não falou através de nenhum profeta. Deus silenciou, Deus se calou. E esse período, embora Deus não tenha levantado nenhum profeta, é óbvio que a história da humanidade, a história do homem, ela continuou. Então, nós não temos na nossa Bíblia, você também não tem na sua Bíblia, alguns livros, você sabe disso, um dos livros que nós temos são livros de o livro de Macabeus, por exemplo. O livro de Macabeus é um livro que tem na Bíblia católica, mas não tem na sua Bíblia, não tem na minha Bíblia. Mas isso não significa que o livro de Macabeus não tem um valor, ok? Não tem um valor espiritual, não tem um valor sagrado. O livro de Macabeus não é um livro sagrado, não tem uma validade espiritual. Por isso que não está no cânon, por isso que não está nesses 69 livros que tem na sua e na minha Bíblia. Que a Igreja Católica quis entender que ele era também sagrado, mas não é. A Septuaginta 70 declarou isso, mas ele tem um valor histórico. Aconteceu o que está ali no livro de Macabeus, nesse período de 400 anos, que está a folha em branco aí. Pegou aí? Deu para você entender isso? Isso também não significa que não só a história continua acontecendo, mesmo que Deus não estivesse falando para nenhum profeta, que Deus não falava, e que Deus não estava falando. Deus fala, irmão. Você sabe disso, né? Eu, por exemplo, a minha experiência com Deus, ela é ímpar, assim, eu imagino. Teve um momento na minha vida, quando eu tinha 23 anos de idade, ninguém tinha pregado a palavra para mim, ninguém tinha pregado o evangelho para mim, e tinha uma igreja perto da minha casa, e algumas igrejas perto da minha casa, mas eu era um jovem bem zoeirão, bem bagunção, eu organizava um monte de coisa. Então, e aí eu não sei se o cristão antigo ou se o cristão moderno, qual que é, tinha uma dificuldade de chegar nessa juventude aí, né? Então, às vezes, a gente tinha uma característica que parecia que estava tudo bem, mas na verdade não estava tudo bem. Alguém sem Jesus está tudo mal, né? E eu usei drogas, eu bebi, enfim, deixa eu falar, não é para isso que eu vim agora aqui. Mas, o que eu quero dizer? Que teve um momento na minha vida sem que ninguém pregasse para mim. Eu comecei a não sentir mais prazer, não sentir mais alegria nas coisas que eu sentia. E eu não sentia mais prazer nas coisas que eu sentia. E eu não sabia por quê. Então eu saía para as baladas e tal, mas eu estava lá no meio da balada assim, eu ficava meio borocochô, não estava mais gostando, não estava mais ficando legal, e aí eu saía fora. Ia para minha casa, e isso começou a se repetir. E eu me lembro que eu chegava na minha casa, minha mãe trabalhava à noite, minha mãe trabalhava no hospital, e fazia plantão, e aí eu ficava olhando para as estrelas assim, sabe, caramba, meu, tá mais legal a minha vida, esse vazio que eu tô,
não quero mais essas coisas e tal, também não quero mais esses papos que eu estou, não quero mais esses amigos que eu estou. Isso foi se repetindo durante, sei lá, alguns meses, mas nada mudava. Eu ficava assim triste, nesse sentido, mas lá estava eu no sexta, sábado e domingo saindo, e voltando antes, e me entediando no meio da balada, não tenho mais, e saindo fora, me despedindo dos amigos e indo embora para casa. Aí eu tive um acidente de moto. Nesse acidente de moto eu tive uma fratura na minha perna, uma fratura exposta, e eu fiquei 1 ano com gesso na minha perna. Eu fiquei 6 meses sem poder levantar da cama, 6 meses sem dobrar a perna, e fiquei 3 dias no hospital em choque, sem conseguir dormir. Quando eu começava a dormir, eu me lembrava do acidente, eu acordava meio apavorado. Estava meu osso para fora, eles estavam fazendo um trabalho lá, que inclusive só não amputaram a minha perna, porque quando eu cheguei no hospital, um médico que conhecia minha mãe, quando viu eu lá no hospital, a indicação já era: amputa a perna dele, porque eu tinha caído de moto num lugar de terra, de lama, e estava tudo cheio de infecção. Então a indicação do médico foi: vamos amputar. Aí esse médico, conhecido da minha mãe, falou assim: não faça isso não, é o filho da Judite, vamos tentar alguma coisa. Aí foram tentando alguma coisa, Deus não permitiu que eu tivesse minha perna amputada, e aí eu estou com a perna aqui. E aí, meus irmãos, eu fiquei 3 dias lá no hospital sem dormir. No 4º dia, cansado, eu comecei a dormir, e aí eu sonhei com 3 loiras. Essas 3 loiras ficavam me assediando, ficavam passando a mão no meu corpo, tentando tirar minha roupa, e eu empurrava elas. Aí uma delas pegou uma maleta cheia de dinheiro, de dólar, abriu na minha frente assim, ó, e falou: tudo isso daqui. Meu nome me chamavam de Vagninho. Eu era conhecido na vila, na cidade, como Vagninho. Aí uma delas abriu uma maleta cheia de dólar na minha frente e falou assim: ó, Vagninho, isso tudo aqui está para você. Aí comecei a mexer naqueles dólares, elas iam me assediando de novo, e eu mexia naqueles dólares, e aí empurrava, e aquela situação, até que eu empurrei, mesmo assim, disse: eu não preciso disso, eu não quero mais isso para a minha vida, eu só quero uma coisa, eu só preciso de uma coisa, eu só preciso de Deus e de Jesus Cristo. A hora que eu falei isso, Jesus apareceu para mim, irmãos. Apareceu para mim, sumiu tudo aquilo. Minha mãe estava deitada na cama do lado, eu dei um grito, a minha mãe acordou, e aí o lençol da minha cama estava ensopado, dava para torcer de tanta água que saía. Ou seja, hoje, depois, eu entendi que o que eu estava tendo era uma batalha espiritual, que a minha vida era aquela antes, não era para eu estar negando aquilo, mas já vinha num processo. Deus falando. O que eu estou querendo dizer com o que eu estou dizendo aqui? Deus fala, mesmo que não é por um profeta, mesmo que o profeta fique quieto, Deus, ele sabe um jeito de falar com a gente, mesmo que ninguém fale. Bom, sei que eu estou aqui hoje, não encurtar tudo isso aí, porque é um processo mais ou menos longo, bem longo. Então Deus fala. Então essa página em branco não significa que Deus não estava falando, só que não estava falando através de um profeta. E o que era mais difícil, Deus não estava falando através de um profeta, só que estava tendo culto. O templo lá em Jerusalém estava aberto, estava tendo dança, estava tendo música, o culto estava acontecendo. Mas o livro do profeta Malaquias, que é o último livro da Bíblia, não sei se você já reparou. Qual é a última palavra do Antigo Testamento? Quem já reparou? Ninguém? Põe lá o último versículo de Malaquias, capítulo 4. O último versículo. O último. Qual é a última palavra do Antigo Testamento? Qual é a última palavra, irmãos? Qual que é a última palavra do Antigo Testamento? Era exatamente isso que estava acontecendo. O povo estava debaixo de uma maldição, por causa de desobediência. Então as famílias do povo de Deus
estavam debaixo de desobediência, os relacionamentos do povo de Deus estavam em desobediência, os filhos dos filhos de Deus estavam se relacionando com mulheres que não faziam parte do povo de Deus, as filhas do povo de Deus estavam se relacionando com homens que não faziam parte do povo de Deus, relacionamentos mistos. Então a família do povo de Deus estava ficando misturada, estava ficando fragilizada, e uma gama de outras situações descrita nesses 4 capítulos. Qual era a maldição que estava sobre o povo? E uma coisa que você precisa entender, e eu também preciso entender: Deus, Ele não amaldiçoa ninguém. É a maldição que nos amaldiçoa. O que é a maldição? É o contrário da graça, é a desgraça. Então tem a graça de Deus, que é um favor não merecido, que é uma bênção que nos alcança, que é um socorro, uma provisão que vem sobre nós. Isso é graça. E você sabe o que é desgraça? Quem sabe o que é desgraça? Não, na prática aí. Na prática da sua vida, o que é? Alguém aqui já viveu uma desgraça? Levanta a mão. Eu não vou precisar te explicar o que é desgraça, né? Normalmente a gente acha que desgraça é imerecida, mas eu quero te dar um alerta hoje. Tem muita desgraça na sua vida que é merecida sim, que tem toda a razão de estar acontecendo, que tem legalidade para estar acontecendo, porque encontra liberdade para estar acontecendo. Assim como a graça de Deus é um não merecido, mas ela nos alcança. Inclusive a graça de Deus, ela é capaz de limitar a desgraça, ainda bem, porque olha lá, eu quase perdi minha perna, quase morri, tive um acidente de moto, era uma desgraça, o Vagninho, aquele Vagninho, e caiu de moto, morre, não morre, o comentário geral no bairro, comentário geral na cidade, uma desgraça, mas a graça de Deus veio e limitou a desgraça, entrou na minha vida, entrou na minha casa, entrou na minha família, transformou a minha família. Era improvável que toda a transformação e toda a mudança que hoje minha família vive, geral, irmãos, era improvável que toda essa transformação pudesse acontecer através do Vagninho. Podia ser através de outros, mas da família, mas do Vagninho não. Pois é, Deus transforma a desgraça que o inimigo quer operar na nossa vida, Deus transforma pela graça dele e nos dá a oportunidade de ser instrumento para abençoar nossa vida, nossa casa e nossa família. Isso com alguém que não ouvia a palavra, isso com alguém que nunca ninguém tinha pregado, isso com alguém que não sabia Jesus, isso com alguém que foi o primeiro a se converter na família. Eu fui o primeiro na minha família. Eu não estou dizendo a minha família assim, eu, minha mãe, minhas irmãs, não, estou dizendo minhas tias, minhas primas, todo mundo. Para a glória de Deus hoje, todos são salvos. Amém. Todos hoje servem a Jesus. Para a glória dele, porque o Vagninho teve a graça de Deus interrompendo a desgraça que o diabo tinha. Agora você imagina alguém como você, que está aqui, domingo após domingo, culto após culto. O que pode acontecer com a sua vida de bênção? O que não pode acontecer na sua casa? O que não pode acontecer na sua família? Você que sabe, você que tem instrução, você que tem ensinamento. Mas até quando você vai poder estar cantando, dançando, o culto acontecendo, mas a vida no dia a dia, na sua casa, com tudo que envolve sua família, nas suas finanças, na maldição?
Porque não tem culto? Porque não tem ensinamento? Não. Por quê? Porque não tem ouvido. Ouvido para ouvir. Eu estava pedindo uma confirmação dessa palavra. Certo? E tem uma palavra para Lídia na Bíblia, quem sabe? Alguém sabe que tem uma palavra específica para Lídia na Bíblia? Atos 16. Está escrito que o apóstolo Paulo, ele foi pregar a palavra de Deus lá em Troade, se eu não me engano. Atos 16. E a Bíblia diz que ele pregava a palavra de Deus, dos capítulos 16, 1 ao 5. E ele pregava e o Espírito Santo abriu os ouvidos de Lídia, para que ela conseguisse escutar o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Então tem uma palavra para nós nessa noite, sabe o que? Escuta o que você anda ouvindo, ou ouve o que você anda escutando. Alguém sabe dizer aqui qual é a diferença entre escutar e ouvir? Alguém sabe dizer qual que é a diferença entre escutar e ouvir? Vamos lá, vou te ajudar. Escutar, a irmã quer falar? Fala. Eu acho que escutar é eu escutar aqui e sair aqui. E ouvir é eu ouvir e guardar para mim. Olha lá, o escutar é escutar aqui e sair ali. E ouvir é guardar para mim. É isso aí, eu vou requintar a sua resposta um pouquinho. Mas é isso. Escutar é atividade biológica. Biológica. Se você não é surdo, você... Escutar é isso. Quem não é surdo, escuta. Ouvir é atividade intelectual. É o que eu faço com o que eu escuto. É pensar no que eu estou escutando. Refletir no que eu estou escutando. Aplicar na minha vida o que eu estou escutando. Então, mais uma vez, o que vai mudar a tua história não é o que você anda escutando. Não é o que eu ando te ensinando. O que vai mudar a tua história é o que você anda fazendo com o que você anda escutando. É o que você anda fazendo com o que você anda sendo ensinado. Eu quero crer que em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai começar a fazer o de melhor você possa fazer com o que você está aprendendo. Eu acho que só por isso aqui, ó, só por isso aqui eu podia parar de pregar sobre finanças, que talvez possa ser que tenha alguém, possa ser, não sei, eu posso estar enganado, que tem alguém que saiba aquilo que é dízimo, foi ensinado, mas não pratica. Possa ser, não sei. Possa ser que tenha alguém aqui que sabe o que é oferta, foi ensinado, mas não faz. E a vida não está mudando, também por causa disso. Eu estou sendo muito maduro aqui com vocês, para que vocês possam entender. A prosperidade financeira, a libertação financeira, a restauração financeira, ela não é resultado de um único item ajustado. Não é. Ah, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, então eu vou prosperar financeiramente. Não vai. Você precisa ser um bom administrador, você precisa saber como se conduzir, como se comportar. Você vai precisar deixar desejos para depois, para as coisas que são prioridades agora, e depois você vai conseguir sim tudo. Mas começa pelo começo. E o começo de tudo é fidelidade na vida do cristão. Fidelidade. E para você ser fiel, o seu recurso tem que estar onde? Aonde, irmãos? Aonde mais? Aonde mais? Aonde mais? No colchão, no bolso, de alguma roupa, não é isso? Só não pode estar onde? No coração. Se estiver no coração, não sai. Não sai. Não sai. Então, o desafio hoje é colocar o recurso financeiro como nosso servo. Então, ele como nosso servo, não vai ser ele que vai mandar em você. Você vai ficar todo desequilibradão aí, desejou alguma coisa, o recurso financeiro vai mandar em você. Não, como teu servo, você vai ter sabedoria.
Como teu servo, você vai separar aquilo que é para cá, aquilo que é para ali, aquilo que é para lá, aquilo que é para lá, e a sua vida, a tua casa, a tua família não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma. Você não vai ficar perdido por aí, porque é você que vai dar ordem para a sua finança. Não é a finança que vai dar ordem para você. É você que vai dar ordem para ela. É você que vai falar, você vai fazer isso aqui agora. Eu ordeno que você vai fazer isso, e vai fazer mesmo. Agora, se tiver no seu coração, você vai dizer, eu ordeno que você faça isso. Aí você vai sair na esquina ali, você vê uma roupa, você vê alguma coisa, você vê e já virou a cabeça. E já tira do orçamento. Então, período intertestamentário é o período em que Deus está dizendo, voltem para mim. Todos os textos de Malaquias, sempre Deus diz assim, volta para mim que eu vou me voltar para vocês. Volta para mim dos relacionamentos, fala, amorosos, sei lá, agora não fugiu a palavra. Quando você for escolher uma esposa, um marido para você, escolhe do vosso meio, escolhe do vosso povo. Volte para mim nas suas finanças. Por isso que lá em Malaquias está escrito assim, roubará o homem, pois, a Deus? É uma pergunta. Malaquias capítulo 4, né? Roubará, 3. Roubará, pois, o homem a Deus? Aí, o próprio profeta, a própria profecia explica sim, porque vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Por isso, vós, ó, a nações, nação todas sois. E essa palavra era uma palavra para sacerdotes, para lideranças espirituais. Aí você pode pensar, mas então essa palavra para os pastores também, sobretudo, porque imagina eu estar falando aqui com você de fidelidade, eu sou um cara de pau de eu não ser um fiel, eu sou um hipócrita de eu não ser um fiel. Que legalidade que haveria isso no mundo espiritual? Zero. Então como é que eu vou te ensinar uma coisa que eu não estou colocando na minha realidade de vida? Não, eu posso dizer para você, minha vida, minha casa, minha família, toda ela é transformada por esse princípio. Toda. Hoje eu tenho a bênção, né, a graça de ver. Nunca perguntei para a Cris, mas imagino também que sim. Hoje eu vou ficar descobrindo aqui. Meu filho, né, agora trabalha, o meu filho entrega a primícia dele todo mês a minha mãe. Pai, está aqui, ó. Louva a Deus por o Senhor. Louva a Deus porque o Senhor é meu pastor. Todo mês. Imagina que a Laís, olha, minha filha faz isso com a mãe dela. Todo mês. Primícia aos sacerdotes, aos pastores. Mais os compromissos de fidelidade na igreja e tudo mais. Então, queridos, o que nós estamos transmitindo para vocês aqui é o começo para a transformação. E se você não começar pelo começo, esquece. Você vai se perder no meio. Então, o princípio é esse. Depois disso, vai te vir sabedoria, vai te vir temor, vai aplacar a sua mente, né, de um momento da humanidade extremamente marketista, marketing para todo lugar, extremamente consumista. A humanidade está assim, irmãos. Você não entendeu? Então, quando você coloca o princípio no lugar do princípio, o primeiro lugar no primeiro, o segundo vai se encaixando. Tá bom? Alguém tem uma nota aí que possa me emprestar? Uma nota? Espécie? Me dá uma nota aí. Guilherme. Porque o Guilherme tem? Olha lá, tá vendo? Guilherme dançou. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Uma nota. Tá? Uma nota. Você acredita, irmão? Você acredita que isso aqui é um papel? Você tem certeza? Você acredita que isso aqui é um papel? Não tem dúvida, né? Isso aqui é um papel, né, mãe? Sim ou não? Sim. Ok. Então, esse papel aqui, ele foi transformado em um valor monetário. Qual é o valor monetário? R$5. Correto? Por que você não pega um papel, faz uma maquininha,
E não faz um monte desse aqui? O que você não faz? Por quê? É ilegal. Sendo ilegal, isso significa que você não tem o quê? Direito. Você não tem autorização. Você pode fazer? Não. Pode. Eu acho que você pode. Eu acho que você pode fazer. Você não está autorizado, você pode, mas se alguém te pegar uma dessa aqui, que você fez, você sabe o que vai acontecer. Certo? Por quê? Porque nós não temos o quê? Autorização. Coloca lá em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3 diz assim, ó. Trazei, acho que é versículo 10, né? Trazei todos os aonde? A casa do tesouro. Para aí só. Quem é que faz isso aqui? Quem faz? Casa do tesouro. É a casa do tesouro que faz isso aqui. A casa do tesouro tem autorização para pegar um pedaço de papel, declarar um valor monetário para esse pedacinho de papel, distribuir na economia do Brasil. E não é que um pedacinho de papel, cara, está valendo 5? Está valendo. Quem mais? Quem tem um de 10? Um de 50? Um de 50? Não tem um de 50? Não? De 10. Não tem um de 50? Um de 100? Tá vendo? Disse que a conversa das notas. Quem já escutou as conversas das notas? Vocês nunca escutaram a conversa das notas? A conversa das notas é assim, ó. Disse que a nota de 100 conversou com a nota de 5. Nota de 50. Quanto tempo que eu não te vejo? Onde você anda? A nota de 100 falou assim: eu ando nas agências de viagens, ando nos aeroportos, ando nas lojas de carro, nas lojas de grife. E aí a nota de 100 falou: e você, nota de 50, por onde você anda? Eu ando nos supermercados, eu ando nas lanchonetes, eu ando nas pizzarias. Aí se encontrou com a nota de 20. E a nota de 20, aí você, onde é que você anda? Eu ando nos mecânicos, nos funileiros. E foi. Aí encontrou a nota de 5 e de 2. Você, nota de 5, nota de 2, onde você anda? Eu ando nos caixas das igrejas. Em nome de Jesus, uma outra vez eu venho aqui, você precisa ter umas 10 de 100 do seu coração. Umas 10 de 50 do seu coração. Você vai vir para colocar assim para você: Deus, se o Senhor falar comigo hoje. E a minha oferta não vai ser menos de 50, menos de 100. Todo domingo, fora o meu dízimo. Porque eu quero ter essa experiência. Bom, casa do tesouro, repita, casa do tesouro. Casa do tesouro. Então é a casa do tesouro que declara quanto pedacinho de papel vale. Ele vai cortar lá um pedacinho de papel. Essa aqui vale 2, isso aqui vale 5, isso aqui vale 10, isso aqui vale 20, isso aqui vale 50, isso aqui vale 100. E vale ou não vale, irmão? Vale. Você chega com um pedacinho de papel lá, é 100, o cara fala assim: quer quanto? É 100. É ou não é? Concorda comigo? Ok. A Bíblia nos ensina que quando se o homem tem poder de transformar um pedacinho de papel em um valor, em dinheiro, Deus tem autoridade, Deus tem poder de quando você traz sua oferta, traz o seu dízimo, Deus tem o poder de transformar ele no mundo espiritual em uma semente. Tem ou não? Tem. Você acredita nisso ou não? Amém. Sim ou não? Sim. Qual é o poder da semente, irmão? Germinar. O poder da semente, primeiro, assim, é uma ordem para o futuro. Concorda? O poder da semente é uma ordem para o futuro.
Cada semente vai produzir exatamente segundo aquela espécie dela. Então tem uma ordem dentro de uma semente. Vai brotar, vai crescer segundo a sua espécie. Então, uma semente é uma ordem para o futuro. Eu estou emitindo no presente, quando eu semeio, eu estou emitindo no presente uma ordem para o futuro. Nasce, cresça segundo sua espécie e se multiplique. Sabe? Ok? Primeiro. Segunda coisa que a gente precisa entender. Em uma semente há uma multiplicação, que foi o que o irmão falou. A semente se multiplica. Você lança uma semente, você colherá várias sementes, né? Quantos grãos de milho é plantado para nascer um pé de milho? Quem sabe aí? Quantos? Quem já plantou pé de milho aí? Júnior. Hã? Lídia. A Lídia? Lídia, quantos grãos de milho você colocou? De 3 a 5. Você sabe de onde vem o termo milhão? Hã? Diziam que antigamente, né, era um dito assim, porque era tanto grão de milho que tinha aí uma espiga de milho, que eles diziam, tem 1 milhão aqui. Então você plantou de 3 a 5, você colheu, eu não sei quantos, tem bastante milho lá. Então a semente também tem nela uma ordem de multiplicação. Tem uma ordem segundo sua espécie, uma ordem para o futuro e também uma ordem de multiplicação. Amém? Então, se o homem pega um pedaço de papel e o homem transforma esse pedaço de papel em um valor, quando nós trazemos, entregamos ofertas e dízimos, nós também estamos transformando espiritualmente, estamos dando uma ordem que esse valor monetário vai se transformar em semente. Porque a Bíblia diz, é Deus quem abençoa aquele que semeia. E a ordem, sabe qual vai ser? Tem direito na colheita quem semeou. Nunca inveje a colheita de alguém. Porque só inveja a colheita de alguém quem não semeia. Porque quem semeia não tem inveja de colheita. Porque quem semeia sabe, eu vou colher a minha colheita também. Verdade. Quem não semeia está na inveja da colheita do outro. Então, se você quer admirar, certo? Se você quer invejar, vamos sentir dessa palavra agora, não sei se é algum nela, invejar a colheita de alguém, imita a oferta dele. Imita a oferta. Imita a oferta. Quer ver? Fecha seus olhos, por favor. Eu quero te pedir agora, para que você se lembre qual foi a sua última grande oferta. Que você entregou num culto, ou em algum momento, que, sei lá, que você entregou uma oferta, um dízimo. Qual foi a sua última grande oferta e qual foi o seu último grande dízimo? Você se lembrou? Então vamos lá, eu vou repetir de novo. Qual foi a sua última grande oferta e qual foi o seu último grande dízimo? Você se lembrou? Quem for se lembrando dele aí, vai levantando a mão só para eu saber que você já se lembrou. Qual foi o seu sua última grande oferta? Deixa eu ver. Mas se você se lembrou, você vai levantando sua mãozinha. Você se lembrou? Amém? Então agora eu vou te dar um entendimento para te destrancar. Tá bom? Para te destravar nesse momento. Essa não pode ser nunca a sua. Você nunca pode se lembrar da sua última grande oferta. Por quê? Porque ela não pode ser a última. Ela foi a penúltima. A penúltima pode. Essa penúltima sua grande oferta pode ser substituída hoje por uma outra penúltima. Não pela última. A última não dei ainda. A última você não deu. Esse é o grande problema. Tem muito crente lembrando da penúltima grande oferta que deu. E não dá mais. Eu já dei aquela última grande. Se você trancar a sua oferta
você trancou a sua colheita. Simples. Se você parar de semear, você parou de colher. Repare, não é uma lei natural? Sim ou não? É ou não? Mas sabe o que a Bíblia nos ensina? Isso é natural. A colheita de 30, 60 e 100 por 1, certo? Lá escrito em 2 Coríntios 9, 7, não é 1 Coríntios 9, 7, que diz que Deus multiplicará 30, 60, 100 por 1. Isso é uma multiplicação natural. Acontece isso, toda semente é multiplicada a 30 por 1, a 60 por 1 ou a 100 por 1. Isso é natural. Mas sabe o que a Bíblia diz? Eu não vou multiplicar a 30, 60 ou 100. Isso é natural. Naturalmente vai acontecer. Quem semeia vai colher nessa proporção. Mas Deus diz, eu vou te abençoar de tal maneira que a sua bênção será sacudida, transbordante, generosamente, porque com a medida que você medir, eu vou medir você. Os mais antigos aqui vão se lembrar agora o que significa sacudida, transbordante e generosamente. Eu me lembro disso, mas eu era muito garoto. Antigamente, acredite, os novinhos aí, não tinha arroz em saco, não tinha feijão em saco, não tinha farinha em saco, tinha armazéns. Eu lembro do armazém do seu Zé, lá em Ribeirão. E a minha mãe, minha avó, ia lá no armazém dele para comprar feijão e farinha. Então tinha um saco assim, ó. Era o maior saco. Aí você comprava por saco. Quer esse saco pequeno, esse saco médio, ou esse saco. Não sei se lembra disso, irmãos, mas a gente devia ter os armazéns aqui, né? Aí colocava lá, pegava assim o fundo da. Esqueci o nome daquilo lá, o medidor, né? Pegava o fundo do medidor e fazia assim, ó. Sacudida. Recalcar. É isso que Deus promete. A nossa colheita será sacudida, recalcada, generosamente vos dará. Essa é a verdade de Deus. Não vai ser natural, vai ser sobrenatural. Glória a Deus. Sobrenatural. 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 Mas para isso, tudo que a gente começou aqui, pastor, nós precisamos retirar o dinheiro do nosso coração. Nós precisamos retirar. Senão nós vamos ter medo que vai ser, como vai ser. Nós estávamos guardando um valor para comprar uma aparelhagem de som para a nossa igreja. Guardamos durante um tempo, estava perto de a gente comprar. Aí teve um desafio, uma igreja de um outro pastor que a gente estava lá, e ele precisava comprar o som dele. E nós estávamos guardando para comprar o nosso. O Espírito Santo falou assim, a oferta, todo o valor que você está guardando, que está perto de você comprar o seu. Eu olhei para Cristo ali agora. Falei, vai. Vamos embora, se Deus está falando, vamos. Então tá bom. Entregamos. Nós compramos um som hoje na nossa igreja que dá umas 20 vezes o valor do som que a gente ia comprar. Faz tempo, não é de agora, tá? Mas hoje, naquela época, foi 20 vezes maior do que o valor que a gente dava. Teve um dia que nós estávamos reformando a nossa casa. Começamos a reformar a nossa casa, o dinheiro foi secou. Tinha um carro. Eu falei para a Cris assim, Cris, vamos vender o carro. Eu vou pegar metade do carro e eu vou pegar metade do carro, vou comprar um outro carro financiado, a gente paga financiado, eu pego outro valor do carro, a outra metade, a gente compra o restante do material de construção e paga o restante do pedreiro. Beleza, beleza? Vamos. Estamos no culto, meu irmão. E adorando, louvando.
o Espírito Santo de Deus falou para a gente, deu o carro para esse irmão. Eu falei, Jesus, Cris, aí, não dá. Aí, esse irmão falou que estava aguardando, olha o que é uma conversa fiada. Conversa fiada. Esse irmão vinha compartilhando com a gente assim, não, é um jovem, estou guardando dinheiro, estou me esforçando para comprar um carro. Então ele falou que tinha lá, sei lá, vamos supor, meu carro valia 40 mil, exemplo, aí na época, ele falou que tinha uns 4 mil. Aí eu falei para a Cris, a gente fala para ele, dá esses 4 mil e toca o carro para você. Aí eu falei, Cris, vamos fazer isso logo para a gente não desistir depois dessa loucura espiritual. Vamos dar, chamamos ele depois do culto. Acabou o culto, falei, vem cá, irmão, ó, Jesus mandou a gente dar esse carro para você. E você só faz aquele valor que você tem, que nós vamos comprar material para construção. Entregamos na mão dele. Final do culto. Quer dizer, quase no final do culto. Uma hora lá. Aí acabou o culto, ele veio e falou assim para a gente assim, ó, pastor, nem para Cris. Não sei nem como falar. O que, irmão? Pode falar. Eu menti. Como a gente está aprendendo, está sendo ensinado a economizar, vocês têm nos ensinado tudo isso. Eu menti que eu estava economizando. Então, não posso ficar com esse carro. Aí eu falei, Cris, esse carro não é nosso. Porque se o Espírito Santo de Deus mandou a gente ofertar para alguém, na hora, nós fechamos os olhos, começamos a orar e Deus mostrou alguém, Alex, ele é o nome dela. Nós fomos lá para o Alex e para a esposa dele. Ó, tá aqui, Deus mandou dar. Já não falamos nada de dar de volta, nada de nada. Ó, Deus mandou dar. A esposa do Alex começou a chorar desesperadamente. Ela falou assim, pastores, hoje o Espírito Santo de Deus tocou no nosso coração. Nós estamos fazendo uma economia, porque a gente queria comprar, nem lembro o que era. O Espírito Santo falou para a gente dar tudo que ele está economizando hoje aqui no altar. Então toca o carro é seu, vai embora com o carro agora. Vai embora com o carro. Então, a gente tem que entender que quando está aqui, ó, a gente tem medo. Primeiro, a gente tem medo, porque foi nós que colocamos. Foi nosso esforço, foi nossa dedicação. Então a gente tem medo. É natural isso. Dá para entender. E eu não estou aqui te julgando, estou te ensinando. Bom, também tive esses momentos. Vinha hoje para desatar a gente. A gente tem receio, a gente fica pensando. Né? Segundo, quando está aqui, é ele que está mandando a gente. A gente pensa em reformar a casa e desvia o dinheiro para comprar a bicicleta. E a casa, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10. A gente não consegue ter sabedoria para administrar o dinheiro. Quando está aqui, ó. Mas quando ele sai daqui e a gente coloca ele no altar de Deus, ou seja, é dele, aí nós vamos ganhar sabedoria para conseguir, quando vier uma tentação, um impulso, aqueles impulsos que vem na gente, a gente fala, não, eu quero isso aí agora, mas agora eu não posso. Agora não é hora. Vem uma sabedoria e aí a gente não tem medo. Então veja bem. Faz assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão. Ok? Deus quer colocar bênçãos financeiras na sua mão. Glória a Deus. Mas olha como ela está. Para Deus colocar uma bênção da economia e da finança na sua mão, primeiro você tem que fazer assim. Primeiro você tem que entregar. Primeiro você não tem que ter mais medo. Você tem que perder o temor, tem que confiar nele. Ele vai te dar sabedoria para administrar. Ele vai te dar confiança. Você vai ter confiança, fé nele. O Senhor tem me dado força, sim, eu tenho trabalhado, tenho sido honesto, tenho acordado cedo. Mas amém, Senhor. Se o Senhor está me falando isso, eu não vou ter medo. Eu vou entregar essa oferta. Eu vou fazer isso sem nenhum problema.
meu força, minha força assim é mais saber. Aí ele vai falar, ok, então agora é nós dois. É você trabalhando e eu abençoo. É você fazendo e eu ungindo. E aí as coisas vão mudando. Então assim, não é o que você sabe que vai mudar a sua vida. É o que você vai fazer com o que você soube agora, que vai mudar a sua vida.